Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. Capítulo 7, versículo 10 ao 14 de João. Essa parte aqui do capítulo 7 de João, do versículo 10 até o final do capítulo, que é o versículo 53, tem coisas demais para a gente poder resumir num vídeo de 15 minutos. Então eu vou fazer como eu fiz no capítulo 6, eu vou particionar esse capítulo em vários pequenos vídeos, para ver se a gente consegue extrair aqui o máximo possível da profundidade do que Jesus está fazendo e falando. Então vamos começar com duas coisas que eu considero muito importantes aqui, nesse contexto. O primeiro deles é o versículo 10 que diz: mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. É muito interessante isso, porque isso me reporta para algo que eu considero muito importante na relação da igreja com Jesus. Jesus ele não tende a impor a sua presença. Se alguém impõe a presença dele, é porque a presença dele está em liquidação. Não é? Tudo que a gente passa aí num centro de cidades, tem muito em Nova York, em Miami, tem muito disso também, lugares de compra aqui, imagino que no Brasil também, na 25 de março e outros lugares onde tem, né, um comércio muito ativo, fica as pessoas na porta ali com o microfone: atenção, atenção, blusinhas por não sei quanto e tal, sapato, o preço agora caiu. Inclusive nos supermercados eu já vi vídeos das pessoas em supermercados anunciando: atenção agora, promoção relâmpago, arroz a não sei quanto e tal. Ou seja, tudo que está em promoção, tudo que é forçado e está em promoção é porque não vale muita coisa, não é? Então, qual é a matemática divina para isso? É que a presença dele é cara demais. A presença de Deus nunca entra em promoção. Nós temos que ter muito cuidado com o evangelho facilitado, né, para poder atrair as pessoas, como se Deus estivesse desesperado para reunir gente na igreja, porque ele está mal na foto, as pessoas estão abandonando o Senhor, fugindo das igrejas, então Deus tem que colocar o evangelho em promoção para ver se as pessoas voltam para dentro da igreja. O que nós estamos vendo aqui é algo muito similar. Quer dizer, o texto diz no vídeo anterior, né, no vídeo 40, que nós gravamos anteriormente, diz claramente no versículo 5 que porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Então Jesus não estava ali para paparicar os seus irmãos, para convencer os seus irmãos, tipo: poxa, né, dá uma chance, eu vou provar para vocês que eu sou Cristo. Né? Poxa, mas nem vocês, meus irmãos, me dão uma chance, acreditem em mim. Não existe isso com Jesus. Aliás, a postura dele foi completamente diferente quando os discípulos dele começaram a ver: poxa, fulano foi embora, ciclano, agora os irmãos também não creem, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pessoal veio e falou assim: ô, discurso muito pesado, o pessoal está indo embora. O que ele faz? Vão vocês também, vocês não querem ir também? Porque a presença dele não está em promoção, número 1. Número 2, veja bem, o fato de, às vezes, Deus não estar fazendo nada de barulhento, nada de extraordinário, aparentemente, não significa que ele esteja ausente ou que ele não esteja vendo o que estamos fazendo, né? Diz assim: então subiu ele, verso 10, também não manifestamente, mas como em oculto, o que significa que há uma diferença entre a presença manifesta do Senhor e a sua participação em oculto num determinado ambiente. Ele vai estar presente sempre em todo lugar, que é o primeiro nível da presença de Deus, é a onipresença. A presença dele está em todo lugar
isso não significa necessariamente que ela será sentida, porque é uma presença oculta, ela é onipresente. Está presente aqui agora enquanto eu estou gravando o vídeo, minha esposa aqui está ao lado fazendo alguma coisa, a presença está ali também, você está assistindo esse vídeo, sabe lá Deus aonde, ele está aí agora, aonde você esteve ontem à noite, não importa onde foi, fazendo o quê? Ele estava lá, é a onipresença, ele está em todo lugar. Mas há uma diferença entre a presença oculta, que é a onipresença, e a presença manifesta. E ele escolhe onde manifestar a sua presença. Porque aqui, por exemplo, foi uma opção que ele fez. Os discípulos vieram, vamos para Jerusalém, por que você não vai? Não se mostra lá o povo, e mostra as coisas que você faz e tal. Vai para a Judéia. Os irmãos dele, na verdade, querendo se livrar dele, porque eles sabiam que aquilo ia dar BO com os sacerdotes, com o Sinédrio, né? E eles não queriam estar envolvidos naquilo ali. Lembrando que esses irmãos de Jesus, se não todos, pelo menos a maioria, se converteu ao Senhor depois da ressurreição. Um bom exemplo é a epístola de Judas. Judas era irmão do Senhor. A epístola de Tiago é o Tiago, irmão do Senhor. Não é o Tiago apóstolo, é o Tiago, irmão do Senhor. Na verdade, eram 3 Tiagos, né? Mas, enfim, depois a gente trata disso. Mas o que eu quero mostrar é que, sim, Deus teve misericórdia dos irmãos do Senhor Jesus e salvou eles também, tá? Mas o que eu estou mostrando para vocês é que há uma diferença entre a onipresença, ou a presença oculta dele, e a sua presença manifesta. E eu vou dizer para vocês uma coisa, quando eu entendi isso alguns anos atrás, depois de 40 anos do ministério, quando eu entendi isso, eu vou dizer para vocês, mudou muita coisa para mim. Mudou muita coisa na minha compreensão, na forma como eu cultuo, na forma como eu ministro. Hoje, quando eu ministro, principalmente quando eu estou em eventos, em encontro dos sedentos, projeto Obadias e etc., ou simplesmente pregando num outro lugar que seja, não importa, eu estou sempre focado na manifestação da presença dele. Eu nunca desfoco disso, sempre, porque eu sei que quando a presença dele se manifesta de forma única e visível, de forma única e sentível, né? Que é possível ser sentida, então eu sei que milagres acontecem, como eu já vi Deus fazer coisas grandiosas, curar gente de todo tipo, curar cego, curar paralítico, curar gente com muleta nas mãos e coisas dessa natureza. Eu tenho vivido isto porque eu entendi a diferença entre a presença oculta e a presença manifesta. E aqui no verso 10, João fala claramente de que ele faz isso conscientemente. Então, se eu estou num culto e a presença dele não está se manifestando, não quer dizer que ele não esteja ali, mas a presença dele não está se manifestando. Quando a presença dele não se manifesta de forma perceptível, o que acontece? Nós estamos perdendo uma série de milagres, uma série de possibilidades sobrenaturais, uma série de operações angelicais, porque tudo isso acontece quando a presença dele se manifesta. Entendeu? Então, isso é muito, muito importante. O verso 11 diz que os judeus o procuravam na festa e diziam, onde está, onde está, onde está? Isso aqui é uma outra coisa interessante, as pessoas não sentem mais falta dessa presença. Não sentem. Os judeus estavam, mas cadê ele? Quer dizer, ele estava na festa, só que estava ali talvez disfarçado, ou no cantinho dele e tal, o texto não diz como, mas diz claramente que ele estava em oculto. Eu não duvido nada que ele estivesse lá disfarçado. Era muito comum naquela época as pessoas usarem capuz, roupas longas, que, enfim, era muito fácil passar imperceptível naquela época, e é possível que isso tenha acontecido. Mas as pessoas estavam procurando. Eu quero saber, cadê ele? Cadê ele? Havia um bate-boca? Ele é bom. Não, ele engana o povo. Porque sempre vai acontecer isso, tá? Então, não adianta eu querer ser unanimidade, eu, Jefferson Neto, querer ser unanimidade. Se eu tentar ser uma unanimidade, significa que eu estou tentando ser melhor do que Jesus. Porque nem Jesus foi unanimidade. Tinham aqueles que o amavam, que viram nele o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas tinha aqueles que, não, isso é um charlatão, está enganando o povo, não sei o quê. Aliás, os próprios sacerdotes o levaram à morte por causa disso, porque não creram nele, né? Seus irmãos não criam nele. Então, eu quero colocar em segundo lugar, né? Em primeiro lugar é a presença manifesta e a presença oculta. Em segundo lugar é o fato de que a manifestação da presença dele só se dá quando ele é procurado, quando ele é buscado.
E a igreja moderna perdeu essa sensibilidade de procurar a presença manifesta dele. As pessoas aceitam o fato de que ele está presente em todo lugar, porque ele é onipresente, e pronto, como se isso fosse tudo, como se essa presença fosse o único tipo de presença. Entendeu? E aí, igrejas, vida fora, seguindo, abre o culto, canta culto, prega a mensagem, vai que vem, mas nada acontece de extraordinário, porque não há mais busca por ele, né? E aqui diz claramente, os judeus procuravam-no na festa. Então, não adiantava chegar para eles e falar, não, ele está por aí, só que ele está em oculto. Ah, não, então se ele está por aí, tudo bem, pode ser em oculto, mas não tinha nada disso. Falei, não interessa, eu quero vê-lo, eu quero ouvi-lo, eu quero estar com ele, não é? Procuravam na festa e diziam, onde está ele? Já pensou se a igreja tomasse essa injeção hoje, de repente a igreja do Senhor, mundialmente, começasse a procurar e dizer, não tem mais, eu quero saber onde que ele está, cadê o Senhor, cadê aquele Senhor dos evangelhos, cadê aquele Senhor que curava com naturalidade, abria os olhos do cego, desbloqueava o ouvido do surdo, que levantava o paralítico, que curava o enfermo de toda sorte de enfermidade, cadê ele? Começar a perguntar, pelo menos perguntar, para a gente mostrar para Deus que nós estamos incomodados com a letargia que a igreja vive hoje. Muito bem, e aí no verso 12, né, dizia, havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Aí tem esse bate-boca, é bom, não é bom? Então, em terceiro lugar, não adianta eu querer buscar unanimidade. Aliás, existe um espírito de orgulho muito grande, de soberba muito grande em alguns, né? Porque sequer aceitam ser criticados. Você imagina se Jesus tivesse problema com isso? Isso é um problema de ego, né? Isso é ego doente. É um ego enfermo. Quando eu preciso muito que todos, absolutamente todos, concordem comigo, batam nos meus ombros, tapinha nas minhas costas, me elogiem. Existem líderes assim. Existem. E eu vou dizer para vocês, o Senhor vai trazer cada um deles a juízo. O Senhor vai cuidar e vai tratar de todos eles, porque são pessoas que desenvolvem um tipo de liderança em que elas esmagam as outras pessoas e elas forçam todo mundo a concordar com ela e dizer, ou concordar, ou elogio, né, a palavra que eu estou procurando, né, com elogios, porque senão alguma coisa está errada. Existe até uma teoria por aí, que veio junto com o trabalho do G12, né? É que as pessoas têm que estar o tempo todo, honrando. É um clamor por honra, quando nem Jesus fez isso. Eu quero dizer que um líder não deve ser honrado? Não, eu estaria advogando contra mim mesmo. Não é isso que eu estou dizendo. Eu acho que líderes têm que ser honrados, sim. Eu acho que eles têm que ser respeitados, eles têm que ser tratados como homens de Deus quando são homens de Deus. Mas isso tem que partir do Senhor, não pode partir de mim. Eu não posso, eu mesmo, me impor diante da minha congregação e exigir deles honra. O Senhor é quem faz isso, e o Senhor só faz isso na hora certa, porque honra também na hora errada acaba sendo mais prejudicial ainda do que a crítica. Então Jesus está nem aí, Jesus nem dá bola do verso 12, não aparece em nenhum lugar Jesus dizendo, não, tá vendo aí, uns gostam, outros não gostam. Aliás, quando chega lá em Cesareia de Filipe, né, que ele chega para os discípulos e fala, e aí, o que estão dizendo por aí do Filho do Homem? Uns dizem isso, outros dizem aquilo, e vocês o que dizem? Aí levanta Pedro e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você não vê ele falando sobre o que os outros disseram. Pois é, os outros disseram, né, e tal, então, você vê, né, que coisa. Não. Ele só responde a Pedro, quando Pedro diz, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, Pedro, isso não foi carne e sangue que te revelou. Foi o Pai que te revelou isso aí. Ele não estava em nenhum momento preocupado com o que os outros diziam dele ou com o que os outros pensavam dele. Ele tinha uma convicção muito grande de identidade e, portanto, esse terceiro ponto é muito bom para eu aplicar na minha própria vida, porque dessa forma eu vou... as minhas ações serão ações de uma pessoa curada, sadia emocionalmente, e eu não me deixarei levar por tramas diabólicas. E eu termino com isso, né? Mas no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Então ele tem um momento de aparecer. Eu tenho que ter paciência quando eu estou em culto
Quando eu estou ministrando, adorando o Encontro dos Sedentos, os que já estiveram presentes em Encontro dos Sedentos, ou mesmo na Conferência Obadias, sabe disso. A gente conduz as coisas de tal forma que nós sabemos que o que importa ali é a presença dele. Então ele pode aparecer no começo do culto? Pode, mas ele pode resolver aparecer no meio do culto. É verdade. Não tem problema, a gente continua esperando e insistindo. Ou como já aconteceu, ele pode aparecer no final do culto. Ele continua sendo a pessoa mais importante do recinto, né? Em Brasília eu tive uma experiência com uma mulher cega que foi curada, e ela foi curada, o culto já tinha acabado, tinha terminado já o culto, e aí eu já estava sentado ali, o pastor dando as considerações finais, vem uma irmã trazendo essa senhorinha cega, dizendo: o senhor pode por favor orar por ela? Ela não foi curada durante o culto, eu fui e ministrei por ela, orei 3 vezes por ela, na terceira vez ela foi curada, no fim do culto. Ou seja, Jesus tinha se manifestado? Tinha, mas não para ela. Para ela, ele foi se manifestar no final do culto. Mas ela não desistiu. Ela poderia ter ido embora. Não, o pastor já orou, já ministrou, Deus curou outros. Não me curou porque não quis, né? Ela poderia ter ido embora. Não, ela não foi embora, ela permaneceu e por causa disso saiu curada. A mesma coisa aconteceu em Teófilo Otoni, também num evento, o último dia do evento, fim do culto. Deus mandou eu orar por um homem que tinha a perna quebrada, que tinha aquelas talas na perna. Orei por ele, ele foi curado e saiu com a perna restaurada, com a tala na mão, para a glória do Senhor. Ou seja, ele aparece na hora que ele quer. É meu dever estar pronto, preparado, esperando e clamando para que ele venha o tempo todo, e ele virá e ele fará a sua parte. Eu vou parar por aqui, no próximo vídeo nós continuaremos a partir do versículo 15, nós temos muita coisa boa para falar aqui, tá bom? 2 coisas, não se esqueça de dar o like, clica no like aqui, se inscreve na página, se você não é inscrito, e se você não é membro, escute bem o que eu vou dizer. Vou começar agora, no mês de março, eu vou começar um curso de escatologia para membros, inclusive lives. Eu vou fazer algumas lives para os membros do canal, aqueles que têm ajudado a sustentar esse ministério. Eu vou começar agora, nós estamos vivendo um momento muito importante escatologicamente falando, e eu vou começar um curso de escatologia ao vivo, incluindo com vídeos gravados, novos vídeos gravados, incluindo algumas lives que eu vou fazer somente para os membros. Então, se você não é membro do canal e deseja ajudar a sustentar essa visão, clica embaixo aqui em assinar, tá aqui embaixo um link, um botão azul escrito assinar o canal. Assina, participa conosco e você vai ser abençoado ao receber também esses vídeos. Tá bom? Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.